Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre construção de relacionamentos saudáveis. Nosso último tema, em janeiro, foi saúde mental. E hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre construção de relacionamentos saudáveis, porque eu acredito que um relacionamento saudável é a base para a manutenção de uma saúde mental de qualidade. E aí, nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes na construção de um relacionamento saudável, independente da natureza desse relacionamento. Profissional, pessoal, afetivo, familiar, de amizade, independente da natureza desse relacionamento, tem dois pontos que precisam estar sob o foco máximo da nossa atenção. O primeiro deles é você se colocar nesse relacionamento de uma maneira inteira. Simone, o que significa isso? Significa que eu preciso olhar para todas as minhas necessidades e expectativas e garanti-las dentro desse relacionamento. Ou seja, a gente sabe que durante a construção de um relacionamento, algumas concessões, flexibilizações são necessárias para que a manutenção desse relacionamento aconteça. Né? Mas precisa haver uma fronteira, precisa haver um limite. E essa responsabilidade é uma responsabilidade nossa, conosco, com o nosso bem-estar. Ela não pode ser dividida com quem está conosco no relacionamento, ou ela não pode ser atribuída ao outro, de maneira nenhuma. Sabe aquela parábola dos porcos espinhos? Muita gente conhece, né? E é bem aquilo, né? Você precisa ter uma proximidade o suficiente para se aquecer, para sobreviver, para trocar afetos, para trocar de uma maneira geral, porque somos seres sociais, sim, e isso é condição para o nosso processo de desenvolvimento e amadurecimento, mas eu preciso garantir o meu lugar. E eu só garanto o meu lugar com valor se eu couber neste lugar exatamente como eu sou, exatamente respeitando as minhas necessidades, as minhas expectativas, aquilo que é importante e necessário para mim. Se eu entrar em qualquer tipo de relação, abrindo mão de absolutamente tudo que pode ter significado para mim, que pode ser necessário para mim, que pode atender às minhas expectativas, eu perdi dentro dessa relação o meu lugar seguro. E aí a qualidade dessa relação vai ficar ameaçada. É nesse ponto que começam as relações simbióticas, que começam aquelas relações de dependência. Porque se você não consegue garantir minimamente o seu bem-estar, você vai colocar isso na conta de alguém, entende? E é aí que a coisa tem que assim, um ponto de atenção gigante, né? O triângulo do perigo gigante pra gente estar bastante atento. A segunda coisa muito importante na construção de relacionamentos saudáveis é você ter a atenção, a mesma atenção que você dispensa a você, as suas necessidades, as suas expectativas, aquilo que você deseja, você tem que ter com o outro, estar aberto para perceber a necessidade, as expectativas do outro dentro da relação. E essas expectativas, elas vão além daquilo que é socialmente ou moralmente esperado. Porque nós somos pessoas e cada um é único. Então pode ser que aquilo que seja esperado pela Simone não seja esperado pelo José. E tá tudo bem. Supor que a gente sabe da necessidade da expectativa por um conjunto ou um padrão de comportamentos, gente, é um risco muito grande. Uma vez eu estava fazendo um curso de negociação e o instrutor usou um exemplo que eu adorei. E ele disse assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente oferece para o outro, baseado nas nossas referências. Se a gente não perguntar, não explorar o momento do outro, o desejo do outro, a expectativa do outro, a gente vai oferecer alguma coisa de alto valor pra gente, baseado na nossa referência, que não necessariamente vai impactar ou vai se conectar com a necessidade e a expectativa do outro. E ele usou um exemplo maravilhoso. Que exemplo? O exemplo da pesca. Ninguém vai pescar, vai pra beirada do rio pescar com um balde de morangos. Apesar de adorar morangos, eu gosto muito de morango com chantilly, morango com champanhe, morango de vários jeitos, né? Por que a gente não oferece como isca o morango pro peixe? Porque
Porque para pescar, o que é sabor para ele, o que é atraente para ele, é um pedacinho de minhoca. E aí a gente coloca na ponta do anzol um pedacinho de minhoca. E consegue peixes gigantes, peixes maravilhosos, muito saborosos. Agora não significa que eu vou comer a minhoca, que vai ser tão saboroso para mim quanto é para o peixe. E o contrário também é verdadeiro. Não significa que o morango vai ser tão saboroso para ele quanto é para mim. E é baseado nessa questão muito simples, mas muito simples, que a gente tem que estar presente e atento às necessidades do outro. Porque senão a gente não vai conseguir estabelecer essa qualidade de um relacionamento saudável, um relacionamento que caiba às pessoas do tamanho que elas são. E isso é um processo de construção, gente. Não tem muita mágica, né? A gente tem que entrar nesse lugar atento, aberto e cuidadoso conosco e com o outro. Não existe outra maneira. Nossa, Simone, você falando assim parece tão simples. Não é complicado. É que muitas vezes a gente quer acelerar o processo de aproximação, o processo de construção desse relacionamento, e a gente passa a fazer as coisas partindo das nossas próprias referências antigas, referências de relacionamentos que nós vivemos com outras pessoas, em outros contextos, com necessidades diferentes, porque é isso que a gente faz, e não está errado fazer isso. Não está errado fazer isso. É desse jeito que a gente ganha velocidade nas entregas que a gente precisa fazer, partindo das nossas próprias referências anteriores. Porém, a gente não pode partir só desse lugar. A gente tem que combinar as cestas de ferramentas que a gente tem. Uma delas é a referência e a experiência de vida, sem dúvida nenhuma. Outra delas somos nós mesmos, nossas necessidades e nossas expectativas. E a terceira é o outro. O ambiente, o contexto, para que a gente possa construir relações que caibam e que atendam aquele momento, aquela necessidade, que sejam relações funcionais, que sejam relações inteiras, né? E isso é básico para a gente manter a nossa saúde mental, porque quando você cria um personagem, ou você abre mão, ou sem, a gente não tem essa como é que eu vou dizer, a gente não tem essa clareza, essa consciência de que muitas vezes a gente está começando um relacionamento de trabalho, por exemplo, criando a expectativa na nossa liderança de que a gente funciona de um jeito, de que a gente é de um jeito e que a gente está satisfeito com as coisas sendo solicitadas daquele jeito e na verdade a gente funciona completamente diferente. A gente não faz isso de uma maneira consciente. Por que, Simone, a gente não faz de uma maneira consciente? Porque a gente tem o ímpeto de ser aprovado, né? O ser humano, como é um ser social, ele tem continuamente o ímpeto da aprovação. Inconscientemente, eu chego nos lugares e eu quero estar adequada, né? Eu quero ser aprovada. Então, muitas vezes eu vou abrindo mão das minhas necessidades em busca da aprovação. Só que esse movimento é um movimento promíscuo. Por quê? Porque eu não estou me colocando inteira no processo e isso em algum momento vai me fazer falta. E muitas vezes para reconstruir esse pacto, esse combinado com o outro que está envolvido no relacionamento, é mais complicado. Então, ficamos aqui com esse vídeo papo dessa semana. Eu espero que tenha ajudado vocês. Lembrem-se disso, isso é muito importante. Um beijo grande e ótima semana. Até mais!